Olá meninas, mulheres, mais uma vez nós estamos aqui para gravar o nosso Projeto Ana. Esse já é o quarto mês que nós estamos gravando assim fechado por conta de tudo que tem acontecido. Nós não podemos fazer na igreja, né, como era o nosso desejo. Nós tínhamos planos, mas o Senhor, né, é soberano sobre tudo. E aqui nós estamos. O importante é que nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor e mais uma vez transmitir uma palavra do Senhor à vida de vocês. Então nós estamos aqui hoje, eu, Mara, né, a pastora Maribel. Oi. E a Sandra. Estamos aqui para levarmos a mensagem do Senhor a vocês. Esperamos em Deus que essa palavra chegue ao teu coração e que você sinta a presença do Espírito Santo através de tudo isso. Amém. Amém? Então vamos orar. Deus querido, Deus amado, nós queremos, Senhor, te louvar e te agradecer por mais uma vez, Senhor Deus, estarmos aqui presentes, Senhor Deus, podermos transmitir a tua palavra, Deus. Que esta palavra chegue, Senhor, aos corações das mães, mulheres, tias, avós, bisavós, mulheres que lutam, que sonham pelos seus filhos, mulheres que têm sonhos, que têm desejos, Senhor Deus, e que têm te buscado. Pai, que elas não venham a desanimar, Senhor Deus, em meio às circunstâncias, às dificuldades, meu Deus, mas que elas se sintam fortalecidas no Senhor, meu Deus. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas? Amém. Então agora a Sandra vai trazer uma mensagem para nós. Amém? Amém. Então, irmãs, hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Êxodo 2, do 1 ao 10. Então a palavra do Senhor diz assim: o nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mãe levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Amém? Amém. Então assim, né, meninas, nessa passagem aqui, o que a gente pode perceber, o que a gente pode ver, a postura, né, da Joquebede, né, que é a mãe de Moisés. Aqui não fala, mas o nome dela é Joquebede. Joquebede era da tribo de Levi, ela era esposa de Amrão, mãe de Arão, Miriam e de Moisés. Então aqui a gente vê a atitude primeiramente de uma mãe corajosa, porque me chamou muito a atenção essa passagem quando eu comecei a ler, porque aqui fala, ela escondeu o bebê por 3 meses. Por quê? O que aconteceu? Analisando antes a mensagem. O faraó tinha dado um decreto que tinha que ser, né, exterminado, matado todos os meninos que nascessem. Então as parteiras tinham que, a partir do momento que as mulheres hebreias dessem à luz, se fosse menino, teria que serem mortos. Mas as parteiras temeram ao Senhor, então elas não fizeram isso. E ela falou para o faraó que as mulheres hebreias, elas ganhavam os filhos muito rápidos, então nem dava tempo das parteiras chegar. Então o que o faraó fez? Ele decretou que todos os meninos, bebês, fossem jogados no rio Nilo. Então, Joquebede, eu penso assim, o desespero que passou, porque naquela época eles não sabiam o que era o bebê, né? Não tinha como é hoje ecografia para você saber. Então ela não sabia se o bebê dela era menino ou se era menina. Quando ela ganhou e viu que era menino, ela pensou, ela escondeu ele por 3 meses. Então eu penso, a Lívia tem 3 meses.
Eu não consigo imaginar eu colocando a Lívia num cestinho, colocando ela na beira de um rio, né? Ai, meu coração chega a ficar apertado. Então eu fico pensando, a dor que ela teve, né? E a coragem dela fazer isso. Só que isso, nessa coragem da Joquebede, demonstra que ela era uma mulher muito temente a Deus. A Bíblia aqui, ela não relata, mas eu creio que quando ela chegou na beira daquele rio, que ela se abaixou para colocar ali, eu creio que ela deve ter orado. Eu creio que a Bíblia não fala que Joquebede orou, mas ela, como uma mulher temente a Deus, com certeza ela fez uma oração, ela pediu para que o Senhor cuidasse do filho dela, para que o Senhor protegesse de um predador, né, de qualquer mal, né? E Miriam também foi tocada por Deus, porque como menina a gente já vê o amor que uma menina tem, né? Quando uma menina começa a crescer, a brincar, o que ela faz com uma bonequinha? Ela quer cuidar. Então isso já Deus já colocou no nosso coração, né, das mulheres, esse amor, esse carinho, assim, essa atenção. Então Miriam ficou observando ali até onde ia, né? E quando a filha do faraó achou o cesto, ela foi mais que espertinha, ela já foi lá e falou assim, quer que eu chame, né, uma mãe para amamentar? Porque ela já pensou, a minha mãe. Então isso tudo foi de Deus, isso tudo foi o agir de Deus na vida daquela criança. E Joquebede, ela pôde participar do crescimento do filho dela. Então a Bíblia fala que ela criou o menino, né, até que ele desmamasse. E ainda a filha do faraó supriu tudo que ela precisava. Então ela não precisou se preocupar com o alimento, com as coisas, né? Então tudo isso foi o cuidado de Deus. E além dela ter sido, né, determinada, corajosa, né, ela foi sábia, porque tudo isso vem de Deus, né? Quando uma mulher ela é temente a Deus, ela tem a direção de Deus na vida dela, e Joquebede teve a direção, e eu creio que ela sentia no coração dela que Deus tinha um propósito para aquela criança, que Deus tinha um plano para a vida, né, daquele bebê. E, né, todos sabem, Moisés foi criado pela filha do faraó e Moisés foi o libertador do povo. Então, assim, com essa mensagem eu pude perceber essas atitudes da Joquebede. E também, a gente como mãe, a gente deixa, assim, a nossa marca nos nossos filhos. A Bíblia, ela não fala muito da Joquebede. O nome dela é mencionado no livro de Números, né, 26:56, que fala sobre ela. E lá no livro de Hebreus, né, que fala dos heróis da fé, no livro de Hebreus também é mencionado. Pela fé, né, ela colocou. Então, isso foi de Deus. Então, Joquebede, ela foi uma mulher direcionada por Deus. Ela era uma mulher temente a Deus, ela era uma mulher sábia e uma mulher que ela não desistiu. Ela poderia ter, né, ficado com medo, ter ficado com o bebê lá, acontecido dos guardas irem buscar, mas ela fez esse plano, né, de colocar ele num cestinho na beira do rio, porque eu creio que ela falou que ela sabia que Deus ia cuidar dele. E Joquebede, ela não focou, assim, o nome dela na Bíblia não é mencionado muitas vezes, mas o filho dela é Moisés. Então nós, como mães, nós deixamos a nossa marca nos nossos filhos. Muitas vezes a gente não é mencionada, mas os nossos filhos se destacam. Então Moisés se destacou, né? Eu creio que naquele tempo que Joquebede ficou ali cuidando daquela criança, eu creio que ela foi falando para ele do temor do Senhor. Eu creio que ela foi ensinando para ele os princípios. Ela foi falando de Deus, foi ensinando, ele foi vivendo, por mais que ele tenha saído de lá pequenininho, ele foi vivendo aquele momento de temor a Deus, aquele momento de oração, né? Ele aprendeu um pouco do povo dele. E isso ficou no coração dele. Tanto que depois Moisés, né, descobriu quem ele era, né, e libertou o seu povo. Então, nós, mães, nós formamos o caráter e a personalidade dos nossos filhos. Então, muitas vezes a gente não deixa a nossa marca, mas a gente deixa a nossa marca nos nossos filhos. E como o Senhor tinha um plano na vida de Moisés, eu creio que Deus tem um plano na vida dos nossos filhos.
né? Ele quer agir na vida dos nossos filhos, só que para isso nós temos que ter a coragem de Joquebede. Nós temos que entregar os nossos filhos como ela fez. Ela chegou lá, ela deixou o filho, mas ela entregou para o Senhor o filho dela. E nós precisamos ter coragem, porque muitas vezes a gente passa luta, passa dificuldade com o filho e às vezes a gente não tem coragem de entregar o filho para o Senhor, um filho doente. Eu imagino que não deve ser fácil quando uma mãe tem um filho doente, com uma doença que às vezes, né, pode o filho, né, vir a ter, né, vir a falecer, né, por essa doença, né? Quantas mães nesse momento que nós estamos aqui estão com seus filhos num leito de hospital, estão com os filhos num presídio, né? Estão com os filhos nas drogas, né? Estão com os filhos perdidos, né? E a gente precisa ter coragem para a gente entregar os nossos filhos, e a gente também tem que ter sabedoria e temor ao Senhor, porque o Senhor, ele tem um plano e um propósito. A Bíblia fala que os nossos filhos são herança do Senhor. Então, Deus tem um plano para cada um, para cada né, um de nossos filhos, Deus tem um plano. Então, o que eu quero concluir com essa mensagem, né? Analisando e percebendo tudo isso que Joquebede estava vivendo, ela estava vivendo um tempo difícil. Era um tempo onde o povo era escravo, o povo era maltratado, o povo era perseguido. Ela estava vivendo num momento difícil. E ela precisava confiar no Senhor. E ela teve criatividade e coragem. Então nós, nos momentos difíceis, nós passamos momentos difíceis, nós passamos luta, nós passamos provações, que nesses momentos, dentro da dificuldade, da luta, a gente possa ter a coragem que ela teve e a criatividade. Porque a gente tem que ter, muitas vezes, criatividade, né, para educar os nossos filhos. Nós temos que ter determinação. Né? Uma mãe, ela nunca vai desistir de um filho, ela nunca vai desistir de lutar, ela nunca vai desistir de que, né, que o seu filho seja bem encaminhado, que o seu filho, né, esteja bem, que o seu filho, né, tenha uma boa profissão. Mas principalmente nós, como mãe, nós temos que ensinar os nossos filhos o temor ao Senhor, né? Porque a gente sabe que isso é mais importante do que a gente querer ensinar que o filho tenha uma melhor profissão, né, seja bem sucedido, porque às vezes a gente pensa só em instruir o filho para que o filho seja bem sucedido e às vezes esquece de ensinar ao filho que o importante é o temor ao Senhor. Porque o que vai adiantar se ele for bem sucedido se ele não tiver o Senhor no coração dele, né? E se ele não for salvo? Então nós temos que ensinar aos nossos filhos o temor ao Senhor para que eles venham ser salvos, né? Então essa é a mensagem que eu queria trazer nessa tarde para vocês, que essa mensagem fique ao coração de vocês, que a gente possa refletir, né, como Joquebede, que a gente tenha essa coragem que ela teve, essa determinação e a fé que ela teve no Senhor. Porque é só com fé que a gente vai conseguir vencer as batalhas, vencer as lutas. Nós estamos vivendo os dias difíceis, não está sendo fácil, né, para ninguém. Eu creio que não está sendo fácil para as mães que têm filhos que são médicos, que têm filhos que são enfermeiros, que estão na linha de frente disso tudo, né? Esses profissionais muitas vezes têm mães lá, né, mães enfermeiras, mães médicas. Eu imagino o que passa na cabeça, né, delas com relação ao futuro, a filhos, se acontecer de vir a pegar esse vírus, né? Quantas pessoas já, infelizmente, faleceram, né? Então não está sendo fácil para ninguém esse momento, mas esse é um momento de nós nos apegarmos ao Senhor, né? Então que você seja abençoada com essa mensagem, que o Senhor venha abençoar a vida de vocês, o lar, os filhos, e que a gente nunca deixe de orar pelos nossos filhos e buscar a presença do Senhor, porque essa coragem, essa determinação vai ser do Senhor, né? É o Senhor que vai nos conceder. A palavra do Senhor declara que é Ele que dá a sabedoria e que nós temos que pedir a sabedoria que vem do alto, não a sabedoria que está no mundo, né? Mas a sabedoria que vem do Senhor.
E através da sabedoria nós temos a criatividade, então a gente vai poder, né, vencer as batalhas como Joquebede fez, né? Ela conseguiu salvar o filho dela e o filho dela, né, foi um homem, né, que salvou o povo. O nome de Moisés, né, ficou escrito na história e que o nome dos nossos filhos também fiquem, né, escritos na história, amém? Vocês querem falar alguma coisa, meninas? Só quero fazer um comentário aqui que Joquebede significa Jeová é glória. Maravilhoso isso, né? Saber que o nome dela já dizia, né? Manifestar a glória de Deus, né? E como manifestou, né? Então, maravilhoso. Verdade. E a Sandra falando ali, eu me lembrando de Ana, né? Porque esse é o nosso projeto Ana, né? Todo filho precisa de uma mãe que ora, né? E assim como a Joquebede foi corajosa de entregar o menino, né? Colocar o menino num cestinho e colocar rio abaixo, imagina o que passou na cabeça dela, né? O que poderia acontecer com essa criança, né? Mas ela confiou em Deus. E Ana também, porque Ana orou, né? E clamou ao Senhor e só foi mãe 25 anos depois, né? Então ela ficou todo ano, ela ia ao templo, né? Chorava, clamava. No dia que ela disse para o Senhor que se o Senhor desse um filho varão, né? Ela deixou bem claro, né? Que se fosse um filho homem, né? Varão, que assim que ele desmamasse, ela ia devolver ao Senhor. E assim ela fez. E essa oração chegou como incenso, né? As narinas do Senhor e ele recebeu, né? E ela concebeu o filho, né? Assim. Então Deus atendeu o pedido dela, né? Ela não desistiu, foram anos, né? Anos e Ana ela sofria porque ela era meio que humilhada, né? Então ela passava pelaquela humilhação e naquela época uma mulher ser estéril era como se fosse assim uma vergonha, né? Era vergonhoso. Então eu imagino você ficar 25 anos, né? Orando e não desistiu e ela foi persistente, né? Ela conseguiu. Então, quantas mães nós temos aqui na Bíblia que não desistiram dos seus filhos, né? E que nós possamos ser essas mães. Nós que somos mulheres que conhecem a palavra do Senhor, que servem ao Senhor, nós não podemos desistir. E na verdade Deus dá estratégia, né? Aqui Deus deu uma estratégia para Joquebede, para Ana na oração. Na oração. Deus dá uma estratégia para que nós possamos ganhar os nossos filhos, né? Então, como orar, como batalhar, como falar para eles, porque dependendo da idade do filho, você não pode, quando é criança é mais fácil você falar. Agora quando é adolescente é outra estratégia, quando é adulto é outra. Então você tem que saber chegar, você não pode ser muito, né, severa, você tem que falar com amor, com carinho, então tem que ter o momento certo. Porque dependendo do momento que você vai falar, eles podem se rebelar, podem não querer aceitar. Então é o Senhor mesmo que dá a estratégia, que dá a direção. Que dá a direção para que a gente consiga, porque é só o Senhor nas nossas vidas, né? Verdade. E hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, né? Muito um tempo difícil. onde as pessoas não querem vir para Jesus e muitos filhos também, né? Uns já estavam na igreja, saíram, e para trazê-los de volta não é fácil, é com muita oração, muita estratégia. Então é isso que nós queremos fazer, né? E a gente também tem que ter paciência, porque é no tempo de Deus, né? Não é no nosso tempo. Às vezes a gente... Ana não esperou 25 anos, Deus tinha um plano para ela, 25 anos depois ter um filho, né? Então as coisas elas acontecem no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Às vezes a gente quer orar e que aconteça, mas é o Senhor que sabe o momento e a hora, né? Se você tem um filho que se desviou da igreja, né, que era da igreja, que se desviou, ore, continue orando. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria, né, para que o teu filho volte. Eu imagino que não é fácil, não deve ser fácil você querer reconquistar uma pessoa, porque você tem que reconquistar uma pessoa que estava com Jesus e saiu, você tem que reconquistar ela, né? Então não deve ser fácil, mas não é impossível, né?
Para Deus nada é impossível. É não desistir, né? É não desistir, não É a reclamar. persistência, né, de continuar firme ali no Senhor, de buscar a palavra, de orar, de jejuar, né, de fazer um voto com o Senhor, como Ana fez. Às vezes você precisa fazer, é uma estratégia. Deus, né, ela fez um voto que se fosse um filho varão, ela ia, Deus honra. e Deus honra. Então muitas vezes a gente precisa fazer um voto com o Senhor, né, que Deus vai honrar. E que a gente possa, com essas mães da Bíblia, né, com as palavras que serão pregadas nesse projeto Ana, que você possa ser abençoado e que essa mensagem venha falar ao coração das mulheres, né? Verdade. Essa é a intenção. Esse é o desejo, o propósito, né, do nosso projeto, é que as mulheres venham ser alcançadas, né? Para Então, alcançar os seus filhos. que você possa compartilhar, né? Se você que está nos seguindo no canal lá do YouTube, que você possa compartilhar a mensagem, né? Com outras mulheres, com colegas de trabalho, com a sua vizinha, né? Com pessoas que estão precisando nesse momento. Hoje em dia é tão rapidinho você compartilhar, né? Você vai ali no WhatsApp, compartilha rapidinho, né? Então que você possa compartilhar Mais uma estratégia para que a palavra do Senhor venha, né, se expandir, para que esse projeto venha crescer, que tenha mais mulheres aqui. Eu creio que Deus vai levantar mais mulheres para estarem conosco aqui, fazendo esse projeto, e nós vamos poder fazer o projeto na maneira que Deus colocou no nosso coração. Glória. Que é aqui na igreja, é com as mulheres aqui, elas tendo esse momento, né, delas, um momento onde elas possam estar buscando o Senhor. Então que você seja abençoada, e não esqueça, compartilhe o nosso videozinho, compartilhe, né, o nosso canal, para que a gente tenha bastante seguidoras, para que a palavra do Senhor, né, venha a ser expandida e que muitas mulheres venham a ser alcançadas. Porque se o Senhor colocou o meu coração para trazer essa palavra, é porque o Senhor tem algo. Amém. Pode ser para uma pessoa, Verdade. mas, né, que essa pessoa seja abençoada. Amém? Amém. E eu só queria falar que, se você que está vendo esse vídeo, se tiver algum testemunho, se quiser compartilhar, pode deixar ali no YouTube, pode entrar em contato, que vai ser bênção, né? Vá. Se alguém quiser compartilhar, tiver algum testemunho de alguma mãe, né? Nós estamos aqui abertos a receber. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos orar neste momento de oração, porque o projeto é esse, né? Todo filho, toda filha precisa de uma mãe que ora. Então, eu gostaria sim que você que estivesse na tua casa, você vai participar do projeto, né? Que você possa dispor ali de um tempo, 30 minutos, 15 minutos, para você dobrar o teu joelho a hora que você estiver ouvindo o projeto, a palavra, depois a palavra ali, que você possa estar orando. Então, nós vamos estar orando aqui por você, mãe, para que Deus nos fortaleça, para que realmente Deus nos dê essa estratégia, como deu para Joquebede, que Deus nos dê coragem, né, para nós vencermos e buscarmos pelos nossos filhos, que Deus nos dê sabedoria, entendimento e que os nossos filhos sejam alcançados. Este é o propósito do projeto, né? Orarmos pelos nossos filhos, netos e bisnetos. Então, você aí que tem o teu filho que está fora da presença de Deus, ore a Deus, né? Busque Deus uma estratégia, assim como esta palavra que falou conosco aí, sobre Joquebede. A estratégia dela foi direcionada por Deus, com certeza, né? Com certeza. Tanto foi direcionado por Deus que Deus preparou todas as coisas, como sempre Ele prepara tudo, né? Então nós vamos orar. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, que você que vai estar ouvindo essa oração, você dobre os teus joelhos, para que Deus venha te dar sabedoria e entendimento
para você ganhar os teus filhos para o Senhor Jesus. Amém? Amém. Então vamos orar. Deus, nós queremos, Deus, te louvar, te exaltar e te agradecer, Pai, por esta palavra que o Senhor falou ao nosso coração, ao coração de cada mãe, de cada mulher, Senhor. Meu Deus, dando esta palavra sobre a vida de Joquebede, sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Nós vemos ali, Senhor, que era um tempo difícil, era um tempo de prova, era um tempo de dificuldade, Senhor. Era um tempo onde as vidas, Pai, os bebês corriam risco de vida, Senhor. Deus, mas o Senhor deu sabedoria para Joquebede, o Senhor deu coragem, o Senhor deu estratégia, direção para ela. Meu Deus, e ela fez todas as coisas conforme o Senhor a instruiu. Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso, Senhor. Deus, que o Senhor faça assim nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos dê esta sabedoria, esta graça, este poder, esta autoridade, Senhor, para que nós tenhamos estratégias para ganhar, meu Deus, aqueles que precisam ser ganhos da nossa família, os filhos, Pai, os netos, os bisnetos. Pai, quantos filhos estão afastados, desviados, estão no mundo, Senhor, ali buscando as coisas deste mundo. Deus amado, Deus querido, mas nesta manhã, Pai, neste projeto, onde nós estamos clamando, Pai, pelos filhos e pelas mães, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, alcançando cada filho, cada filha, meu Deus, libertando, quebrando cadeias, grilhões, fortalezas, Pai. Meu Deus, que haja, Senhor, um coração ali arrependido, Pai, um coração inclinado, Senhor, a Ti, através da oração desta mãe, através da intercessão, através desta estratégia que o Senhor dará, Pai. E a nossa oração nesta manhã é para que o Senhor dê uma estratégia a cada uma de nós, que o Senhor nos dê uma visão, que o Senhor nos dê uma direção, meu Deus, para que nós possamos ganhar a nossa família para o Senhor Jesus, meu Deus. Venha, Deus, manifestar o Seu poder e a Tua glória. Abençoe, Pai, cada mãe do projeto, cada casa, Pai, onde este projeto vai entrar. Meu Deus, que o Senhor mova as águas, Pai, e que o Teu nome seja glorificado. Assim como Joquebede, Senhor, significa Jeová é glória, Pai. Nós queremos que o Teu nome seja glorificado através, Pai, deste projeto. Que este projeto venha se expandir, Senhor, porque todo filho, toda filha precisa de uma mãe que ora. Nós não podemos nos acomodar, Pai, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos parar de orar, Senhor, mas nós precisamos nos levantar, Pai, como intercessoras, Senhor, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, Pai, e continuar clamando e buscando ao Senhor para o louvor e glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe, né? Então, não esqueça, né, de você compartilhar este vídeo, de você dar o teu like, de você fazer a tua inscrição, né, e deixar ali um comentário, alguma coisa ali que você quer que a gente venha falar, alguma personagem da Bíblia, nós estaremos, né, ali preparando e trazendo para vocês. Então, que esta palavra seja edificante na tua vida. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Que Deus abençoe. Então, até o nosso próximo Projeto Ano. Amém. Deus abençoe, que todos fiquem com Deus. E o mês que vem, se Deus quiser, estaremos aqui. Se não for por vídeo, estaremos ao vivo e a cores. Amém. Fiquem na paz. Amém? Amém. Glória a Deus.